Você é mãe, já passou por várias dificuldades na infância, sente que carrega traumas e desafios nas relações exatamente porque você acha que não aprendeu a amar? Você quer quebrar esse ciclo com seus filhos, mas não sabe como ainda? Então, esse vídeo é para você. Meu raio de sol, hoje eu venho trazer um presente para você, que é um presente, que é uma informação, um conhecimento que eu trago para as minhas pacientes todos os dias. Eu falo das 5 necessidades emocionais básicas descritas por Jeffrey Young, que foi também o criador da terapia dos esquemas, que é uma das abordagens com a qual eu trabalho. Quando essas necessidades não são atendidas na infância, elas viram feridas que a gente carrega na vida adulta e muitas vezes atrapalham os relacionamentos. E muitas vezes atrapalham os relacionamentos de forma muito intensa. Eis as 5 necessidades emocionais, e se você for mãe, né, deve estar assistindo. Para quem é mãe e está assistindo esse vídeo, vai conseguir reconhecer as necessidades emocionais que elas são desenvolvidas em cada etapa da infância, começando do bebezinho, que precisa de vínculo, segurança e aceitação. O bebê, ele só quer mamar, só quer colo, ele precisa de alguém que segure, que proteja do frio, que troque sua fraldinha. Tudo que ele precisa agora é do seu amor incondicional. A criança, ela precisa sentir que pertence a esse grupo familiar, que ela é aceita e amada de forma incondicional. Ou seja, não porque ela chorou ou fez ela não vai deixar de ser amada porque ela chorou, ou fez uma birra, ela não vai deixar de ser amada porque fez uma coisa errada. O amor, ele é incondicional. Então, se a criança sente que você vai acolher, independente da situação, é a você a quem ela vai recorrer quando ela tiver também errado na vida, enfim. E aí você vai ter essa oportunidade de orientar essa criança, orientar esse adolescente, vai poder cuidar das necessidades e fazer com que ela se sinta aceita e motivada a melhorar para poder estar em consonância com o grupo. Sem isso, sem essa necessidade atendida, a criança, ela cresce achando que ela não é suficiente e que ela não é, é, é capaz de ser amada, ela não merece o amor dos pais. A segunda necessidade que a gente começa também a ver quando a criança começa a crescer é a autonomia, o senso de independência, o senso de competência, o senso de identidade. Ela precisa ser encorajada a ser quem ela é e a desenvolver independência, confiar nas suas próprias escolhas. E quando falta, o adulto ele se sente perdido e se sente dependente, dependente da escolha do outro, do olhar do outro. A criança ela cresce, começa a crescer e ela tem um desejo de fazer as coisas por ela mesma. Então ela quer pegar a escova de dente, escovar o próprio dentinho, ela quer pegar o garfo, ela quer vestir a própria roupa, ela quer, ela deseja construir as habilidades, né, o leque de habilidades comportamentais dela. E a sensação de que ela consegue se engajar em uma atividade e concluir aquilo ali com sucesso. Então, o encorajamento dos pais e a paciência, principalmente a paciência, para que a gente aceite que os filhos errem, porque eles vão errar, assim como nós erramos. Se a mãe, ela tem a tendência a pegar tudo para si e fazer, não, deixa que eu faço porque você está fazendo errado. Essa criança, ela vai sempre se sentir incompetente e sempre precisar que a mãe ou que uma outra pessoa faça por ela. A próxima necessidade que a gente precisa identificar, reconhecer e validar, principalmente, é a liberdade de expressão e a liberdade também de expressar as próprias emoções. Então, a criança ela precisa sentir que pode dizer o que sente, o que precisa, e ela não vai ser punida nem ignorada. Quando isso acontece, o adulto ele passa a se calar, a não confrontar, a não ser assertivo para atender às próprias necessidades. Começa a se anular e ele também engole as emoções. Se você conhece alguém
que tenha essas características, ou se você mesma for assim, entenda que você precisa começar a reconhecer que emoções você sente e começar a validar as próprias emoções. Por exemplo, eu senti raiva em relação àquilo ali que aconteceu. Foi injusto. Entenda, né? Sem se punir pela raiva ou por estar sentindo aquela emoção, para que você consiga deixá-la. Não é se comportar conforme a emoção, mas é entender que ela acontece dentro de você e validar. Aceitar que ela passa por aqui e que ela está querendo te orientar para alguma coisa. Ela está querendo dizer alguma coisa sobre você e o que você precisa. A raiva, ela mostra uma injustiça, um desejo, é uma energia. Então, ela mostra uma necessidade de você sobrepor alguma injustiça, alguma situação, para que você consiga atender uma necessidade sua. Então, as emoções, elas são bússolas para o que você precisa. Uma outra necessidade que a gente precisa reconhecer em nossos filhos e muito em nós mesmos também é a necessidade de espontaneidade e lazer. A infância, ela deve ter espaço para brincar, rir, ser livre, errar, cantar, né, fazer coisas diferentes, ser engraçada. Porque quando essa parte é reprimida, cresce um adulto rígido, achando que só precisa trabalhar e que não é permitido sentir prazer. Geralmente são esses workaholics que se sentem culpados, inclusive, quando estão brincando, quando estão rindo, quando estão em um momento de lazer, quando estão tirando férias. São esses adultos que não permitem também que as outras pessoas, né, sejam espontâneas e acabam reprimindo também nas outras pessoas. Por último, uma das necessidades emocionais mais difíceis da gente reconhecer e também de atender são os limites realistas, os limites saudáveis e o autocontrole. Entenda que um abraço é um limite. Não, filho, filha, você vai ficar aqui, você não vai comer a ração do cachorro, né? Você não vai colocar a mão no lixo, não, você vai ficar aqui. Ali é perigoso, aqui, né? Fica aqui comigo. Então, a criança precisa aprender limites saudáveis e que dão segurança, que fazem, que dão essa sensação de nós, comunidade, a família, estamos aqui juntos e os outros, ou então aquilo que é perigoso. Ela precisa sentir e começar a desenhar, né, no imaginário dela, até onde que ela pode ir. Assim, ela também começa a desenvolver os próprios limites internos. Ela começa a desenvolver o autocontrole, a disciplina, a capacidade de fazer alguma coisa, uma atividade, mesmo que ela não sinta prazer e deixar o prazer para depois. Ela começa a entender quando que as pessoas começam a invadir o próprio limite. Então ela também passa a ser mais assertiva, não deixar que as pessoas invadam a privacidade dela, os limites dela. Sem desenvolver essa habilidade, essa criança, ela cresce de forma desorganizada e ela muitas vezes pode se envolver em relações onde tudo é permitido, até aquilo que machuca, porque ela não conseguiu identificar qual é o próprio limite, ou ela não consegue identificar as próprias emoções. Inclusive, nós, como mães, você que está querendo romper ciclos de traumas e sofrimento, entenda também esses seus limites, essas suas necessidades, o que você precisa para poder você também conviver melhor com as pessoas e você conseguir educar melhor seus filhos, também sem se sentir tão culpada. Entenda que nossos pais são de uma geração anterior e que eles não tiveram acesso a essas informações. Alguns pais, eles são mais amorosos e eles puderam dar uma certa segurança que isso, por si só, né, oferece uma qualidade de vínculo a essa criança. Então, muitos adultos, eles crescem com essa sensação de apego seguro e que eles têm a quem recorrer, a quem voltar e que trabalhar com essas necessidades emocionais faz parte da vida, né? Faz parte do dia a dia, não é tão difícil de reconhecer. Mas agora você tem a oportunidade de entender melhor o que significa, né, a partir dessa teoria que elucida muita coisa para nós e mandar também para aquela mãe, aquele pai que você acredita que precisa entender essas informações e assim a gente consegue criar
um futuro melhor para nossos filhos e para nós mesmos. Se você achou esse conteúdo relevante, mande para alguém para aprender sobre as necessidades emocionais, até para aprender a lidar com as suas necessidades emocionais também. Mande para alguém, se inscreva, compartilhe e apoie o meu canal.